Olá, crianças, graça e paz. Tudo bem com vocês? E aí, como foi a semana de vocês? A semana da tia foi abençoada. Uhum. E eu tenho certeza que também vocês foram muito abençoados, né? Pelo que vocês são gratos hoje. Tá um tempinho de chuva tão gostoso ali fora pra gente comer pipoca com chá. Que delícia! A tia é grata por esse tempinho, por essa chuva. Sabe por quê? Quando a chuva vem, ela molha a terra, as plantinhas crescem, e daí o que, que cresce? Os nossos alimentos. Isso mesmo. E Deus abençoa toda a terra, e toda a terra fica verdinha. Isso. Vamos agradecer pela chuva, agradecer por quem? Pela nossa família, né? Hoje a tia ainda vai continuar falando sobre quem? Sobre Jesus. Isso mesmo, nosso amigo Jesus. Isso. Falando sobre o quê? Lembra que a gente falou a semana passada? Que ele morreu na cruz, que ele escolheu morrer na cruz por mim e por você. Mas a tia Elaine contou para vocês que ele não está morto? Não. Jesus, ele é mais forte do que a morte. Isso mesmo. Ele não está morto, ele está vivo, porque ele é o Todo-Poderoso. E sabe por que Jesus conseguiu vencer a morte? Sabe por quê? Porque dentro dele tinha a vida de Deus. Isso mesmo, criança, a vida de Deus estava dentro de Jesus. Por isso que nem a morte segurou ele. Esse é um tema que a gente não gosta muito de falar, né? Sobre a morte. Mas a tia Elaine tem que falar, né? É uma realidade minha e sua. Quem já perdeu um animalzinho de estimação? E hoje, no tempo que a gente está vivendo, quantas pessoas perderam o papai, a mamãe e os filhos com a Covid, não é verdade? Então, a gente vai falar de um assunto que é muito real na nossa vida, né? Quem conhece alguém que faleceu pelos últimos tempos, né? Então, isso é o que a tia Elaine quer falar para você. Quando nós temos a vida de Deus em nós, nós vamos ser o quê? Ressuscitados. A gente não precisa temer a morte, tá bom? Porque assim como Jesus ressuscitou, nós também cremos. A palavra diz, né, que todo aquele que crê que Deus enviou Jesus e ele morreu e ressuscitou dos mortos, o que, que vai ter? Vai viver junto com ele. Então, crianças, a tia Elaine quer falar para vocês que vocês não precisam ter medo, porque Deus está no controle da nossa vida. Se alguém perdeu o papai, a mamãe, um amiguinho, que nesse momento o Espírito Santo esteja consolando o teu coração, tá bom? Essa é a oração da tia. Mas a tia quer falar para você o que é ressurreição. A ressurreição é o quê? Algo que estava morto e ressuscitou, voltou à vida. E é isso que nós, cristãos, acreditamos. Nós acreditamos na ressurreição. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Então, eu e você, nós acreditamos nisso. Nós não precisamos temer a morte, viu? A ressurreição significa voltar a viver. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele venceu a morte, ele tinha poder para vencer a morte. E esse poder o que era? A vida de Deus. A vida de Deus. A Bíblia diz que o mundo ela é do diabo. O mundo é do diabo. E que todas as pessoas que nascem no mundo são tristes. Isso mesmo. Mas elas precisam ser o quê? Salvas por Deus. Por isso Deus mandou Jesus. Por quê? Porque através de Jesus nós nascemos de novo no Espírito. Isso mesmo, nós somos corpo, alma e Espírito. Por isso que a nossa oração, crianças, é a gente orar para que todo mundo conheça Jesus Cristo, para que todos conheçam a verdade, para que eles sejam salvos. Não é verdade? Você está orando aí na sua casa por aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Nós temos que ficar firmes, unidos em oração, para que eles venham conhecer Jesus, para que eles não pereçam, mas tenham vida eterna, vida em abundância, né? E ainda aqui a tia Elaine quer contar para vocês o quê?
depois da gente agradecer, que é um princípio, a tia Elaine quer contar para você a história de uma viúva. Isso mesmo, outro princípio que a gente aprende aqui, que é o princípio das ofertas. Isso, da gente dar com alegria, né? Que a gente dizimar por obediência à palavra. Isso mesmo. E tem uma história de uma viúva. Olha aqui, a Júlia está aqui representando a viúva, né? Tinha uma viúva, e essa história verdadeira, porque tudo que está escrito na Bíblia é o quê? A verdade. A Bíblia ela foi inspirada por quê? Pelo Espírito Santo. O homem escreveu, mas quem que foi que estava lá inspirando os homens a escrever a Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Então, lá está escrito em Marcos 12, 41, 44, sobre uma viúva. Ela só tinha 2 moedinhas. Pensa, 2 moedinhas pequenininhas que você tem aí na sua casa. E Jesus estava olhando. E ela só tinha aquelas 2 moedinhas. E ela foi lá e ofertou no altar. E lá naquele altar tinha muita gente ofertando. Muita gente de muito dinheiro, muito rico. Mas só que Jesus ficou prestando atenção, sabe em quem? Na viuvinha, que ofertou só 2 moedinhas. Aí você pergunta, tia Elaine, por que ele ficou prestando atenção na viuvinha que só tinha 2 moedinhas e não prestou atenção naquele que ofertou mais, bastante? Sabe por quê? Porque ela ofertou tudo que ela tinha. Isso mesmo. Deus, ele não olha o valor que eu e você nós temos para ofertar, mas ele vê o nosso coração, a motivação do nosso coração. Qual que deve ser a motivação do nosso coração quando a gente entrega tudo no altar? Agradar a quem? A Ele. Isso mesmo, dá tudo a quê? Para Ele. Então, Ele não olha a quantidade, Ele vê a motivação do seu coração. Lembra que a gente já aprendeu? Que a gente não pode ofertar e dizimar pensando naquilo que a gente vai receber de volta. Mas por quê? Por gratidão, com alegria. E Jesus disse que aquela viuvinha, ela tinha ofertado mais do que todos aqueles que estavam lá. Isso mesmo. Eu quero que você vá lá em Marcos, no capítulo 12, 41 e 44, e você olhe e veja. Isso mesmo, lá na sua palavra, na Bíblia, na espada do Espírito. E se você não sabe ler, pede para a mamãe e o papai te ensinar. Pede para o papai e a mamãe ler a verdade. Isso mesmo, a verdade que está na Bíblia, porque ela nos liberta, ela abre a nossa mente. Isso mesmo, a gente conhece a verdade nos liberta. Agora a gente vai para o nosso momento de louvor, que é o quê? Um terceiro princípio que a gente aprende. Deixou toda a sua glória e majestade, veio ao mundo e se fez homem como eu, se entregou por mim naquela cruz e tomou sobre si os meus pecados, dores e enfermidades. Trocou a sua vida pela minha morte. Que amor é esse? Que amor é esse que tens por mim, Jesus? Amor incomparável,
morreu e foi sepultado. No terceiro dia ressuscitou. A morte não podia segurá-lo, pois dentro de si levava a vida de Deus. Ele venceu e me fez mais que vencedor. Que amor é esse? Que amor é esse que tens por mim, Jesus? Amor incomparável, amor sem igual que tens por mim, Jesus. Que amor é esse? Que amor é esse que tens por mim, Jesus? Amor incomparável, amor sem igual que tens por mim, dois, três palavrinhas. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Agora sim a palavra grande. E largo, o amor de Jesus é e largo. E largo, o amor de Jesus é e largo. Agora sim a palavra grande e sim a palavra largo. O amor de Jesus é e o amor de Jesus é grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. O amor de Jesus é grande e largo. O amor de Jesus é grande e largo. Então, crianças, como vocês estão se sentindo agora? Que vocês já sabem que Jesus ele é tão poderoso que nem a morte pode vencer ele. Como você está se sentindo? Você está se sentindo mais alegre? Você está mais forte? Hã? Porque já imaginou? Venceu a morte. Ele é muito forte, né? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, o nosso amigo. Tudo porque o que tinha dentro dele? A vida de Deus. Isso mesmo. A tia Elaine quer ler uma passagem que está lá em João 19, 41, 42. E depois está no 20, do 1 ao 18. Lá está contando a história de Jesus, de como tudo aconteceu. Tá bom? A tia Elaine vai ler agora para vocês. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém havia sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus no domingo bem cedo. Quando ainda estava escuro,
Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tampava a estrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Pedro e os outros discípulos, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e os outros discípulos foram até o túmulo. Os dois saíram correndo junto, mas um outro correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu que os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. As faixas não estavam junto com os lençóis, mas estavam enroladas ali do lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo, e ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido que as Escrituras Sagradas diziam que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde tinham sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. E os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali, mas não reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Estas palavras quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e digam a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai, o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinham dito. Amém? Crianças, você viu só o que Jesus disse para Maria? Ele disse assim que ele ia subir para o Pai. O Pai nosso, não é só de Jesus, é meu e seu. O Deus nosso não é só o Deus de Jesus, é o Deus meu e seu. Isso mesmo. Nosso Deus é Pai nosso e de Jesus. Através de Jesus, eu e você somos filhos de Deus. E se você ainda não conhece Jesus, a tia Elaine quer orar junto com você, tá bom? Como que a gente ora, tia Elaine, para a gente receber Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador? Você pode, nesse momento, estar repetindo a oração, tá bom? Senhor, eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Jesus, eu te peço, vem morar aqui dentro do meu coração. Eu quero ter a vida de Deus aqui fluindo em mim. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém? É assim, criança, é simples. É só você convidar ele para vir morar aqui dentro do seu coração. E ele vem. E isso, você se arrepende de todos os seus pecados. E o que acontece? A vida de Deus vai estar fluindo dentro de você. Isso mesmo, crianças. A vida de Deus vai estar dentro da gente. Isso porque nós somos cristãos e nós cremos no quê? Na ressurreição dos mortos. Por que nós cremos? Porque Jesus não está morto. Ele venceu a morte. E eu e você, nós vamos ressuscitar juntos com eles, né? Isso, crianças. A tia Elaine quer pedir que vocês memorizem um versículo que está lá em João 30, 21. 20 e 31, me perdoe. João 20 e 31. O que diz nesse versículo? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo que tenhais vida em seu nome, para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida,
e vida em seu nome. João 20, 31. O que esse versículo quer dizer? Que eu e você, nós temos que crer. E o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Isso. E nós vamos ter o quê? A vida dele em nós. Isso mesmo, olha o que fala. Para que tenhais vida em seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Isso mesmo. É no nome de Jesus que a gente vence todos os nossos desafios. É através de quem? De Jesus. O nosso amigo, nosso Senhor e suficiente Salvador, tá, crianças? A tia Elaine quer que vocês sejam abençoados. A tia Elaine quer que vocês se alegrem, que vocês orem, tá? Por aqueles que ainda não conhecem, mas vão conhecer a Jesus, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.